Sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A Sociedade Espírita Kardec, de Houston, Texas, apresenta. Boa noite, amigos queridos. Que alegria estar aqui de novo com vocês. Sejam todos bem-vindos. Boa noite vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook, pelo YouTube do Kardec Houston, pela Rádio Deus Conosco, pela Mansão do Caminho, uma honra para nós. Espero que vocês conheçam a campanha Natal Permanente do nosso amado Divaldo Franco e contribuam com esse Natal lindo que o nosso querido Di faz todo ano. Boa noite a todos os amigos do Sunrise, de Austin, Texas, de Dallas, do interior do Texas, de todos os Estados Unidos, amigos do Havaí, amigos da Austrália, do Canadá, amigos da Holanda, que com certeza vão ver amanhã, porque agora são 2h30 da manhã na Holanda, em Madrid, amigos da Argentina, amigos do Brasil, de norte a sul, boa noite, Maceió, boa noite, Salvador, passando pelo Rio de Janeiro, São Paulo, amigos de Jales, amigos de Santa Catarina e amigos de Brasília. Nosso agradecimento pela presença de todos, mas principalmente o nosso abraço. É um prazer, essa noite linda que estamos aqui com amigos queridos, amados, nos apresentando. Eu sou a Fernanda Wanskovski, que represento aqui o nosso grupo, Kardec Houston, e os nossos convidados especiais dessa noite aqui nessa live são os nossos amados Geraldo Campetti e Elaine Cap. Amados mesmo. O Geraldo é palestrante espírita, vice-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira. Ele é apresentador da FEB TV, dos programas Palavras de Luz, Mensagem ao Seu Coração, que eu não posso deixar de botar aqui de jeito nenhum, que é o nosso programa amado. Também do programa Clube de Leitura, que é uma delícia sobre livros. Espiritismo Ontem e Hoje, também outro programa lindo que eu não perco de jeito nenhum. Ele é educador, conferencista, escritor de vários livros, em destaque A Vida no Mundo Espiritual, um estudo da obra de André Luiz, O Espiritismo de A a Z, Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, Orientações Terapêuticas à Luz da Psicologia Espírita, Anotações Espíritas e Índice da Revista Espírita, e um presente de Natal, que nós vamos mostrar as capas daqui a pouco. Mas o mais importante dessa bio, Geraldo, você já sabe, de todas as suas credenciais, é essa amizade, é esse carinho, é esse carisma e esse coração generoso. Boa noite, Geraldo. Boa noite, querida amiga e irmã Fernanda. Que satisfação estar aqui com você, com a Elaine, querida, também, com todos vocês que estão já chegando, se cumprimentando aí pelos comentários. Olha, vai ser uma noite muito especial. E eu queria cumprimentar aqui, viu, Fernanda, o Edmar. Olha, nós estamos tendo o privilégio de ter o Edmar conosco, não é? Então é muito o patrão. Que bênção, gente. Muito obrigado pela presença. Vocês que estão no Brasil, que estão nos Estados Unidos, em vários países. Sejam todos bem-vindos. A gente espera que essa noite seja bem proveitosa, bem agradável para o nosso conforto, né? O nosso consolo e também para o nosso esclarecimento, a nossa elucidação.
Obrigada, querido. E também a nossa convidada linda e amada, Elaine Capri. A Elaine é palestrante, trabalhadora do Centro Espírita Boa Nova, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, onde ela mora. É vice-presidente da área de unificação União e Unificação da Sexta URI, na Federação Espírita Catarinense, coordenadora da Comissão do Evangelho Rede Vivo, na FEC também, Federação Espírita Catarinense, facilitadora do Evangelho Rede Vivo, na FEC, na FEB e no SESF, grupo que nós trabalhamos juntas, além de, obviamente, vou botar aqui mais uma vez, apresentadora desse programa lindo que nós amamos, que é um programa diário da FEB, um momento de oração, um momento de abraço. Mas, com certeza, o mais importante da sua bio, minha querida, de todas as suas credenciais, é essa doçura, essa amorosidade, essa pessoa linda e delicada que você é. Boa noite, Elaine. Oh, boa noite, Fernanda. Boa noite, amigos queridos. Uma honra estar aqui com o Campete também. Uma alegria imensa nós podermos falar de Jesus. Começou dezembro, um mês em que a humanidade começa a refletir mais sobre o nascimento daquele que mudou as nossas vidas e nos convida sempre ao amor. E estou muito feliz de ver nomes conhecidos aqui nos comentários. Aquele abraço caloroso, mesmo distantes, nos sentimos muito próximos com essa possibilidade das lives. Gratidão, amigos. Obrigada, querida. Nós, no momento, vamos colocar todos os comentários de vocês, queridos que estão conosco, nos prestigiando com a presença, o carinho. Esses amigos amados vão conversar conosco sobre o Natal, como a Elaine falou, que é esse momento lindo do ano, essa época linda. E nessa noite de hoje é uma imensa alegria estar com vocês todos. E para começar, nós vamos começar sempre, como sempre, com uma prece, pedindo a Elaine que nos conduza nesse momento, em pensamento e principalmente em sentimento. Então, amigos, ainda mais envolvidos por estas energias de amor, por buscarmos a figura de Jesus, os seus ensinamentos amorosos, agradecemos ao Pai pela vinda do Cristo, pela sua mensagem que nos conduz, rogando que ela alcance os nossos corações, ilumine a nossa mente, conduza os nossos passos na senda do amor, da caridade. Te pedimos, Senhor, por tantos outros corações vinculados a nós, por nossos irmãos em humanidade, sobretudo os doridos, perturbados, distraídos, para que, tocados pelo teu amor, pela mensagem da Boa Nova, Senhor, possam despertar e nós também, cada vez mais, para a vivência das tuas sementes de luz em nossas vidas. Que assim seja. Obrigada, querida. Abraçamos também os nossos amados amigos de Jales, São Paulo, do nosso grupo irmão aqui, que nós trabalhamos em parcerias, que vocês estão conosco, muito obrigada. E, mais uma vez, agradecemos aos convidados, porque no Brasil são 3 horas a mais, então eles ficaram em pé mais tarde para estarem conosco. Muito obrigada mesmo. Vocês podem, por favor, participar com seus comentários e perguntas, e dentro do possível nós vamos colocar aqui para os nossos convidados. Nós sabemos que vocês entendem que nós temos uma limitação de horário, nós não podemos ficar aqui até 3 horas da manhã, mas com certeza tentaremos acomodar caso vocês façam as perguntas. Então, meus irmãos, o Natal é a melhor época do ano. É aquela época da alegria, principalmente no Brasil, que é verão, então nós já ficamos naquela agitação, final de ano, todo mundo animadinho, todo mundo feliz, época de decorar as nossas casas, trocar presentes, preparar a ceia, chamar os convidados, receber visita, mandar mensagem, e tem Papai Noel também. Mas o principal do Natal, nós vamos aprender aqui. É uma época de solidariedade, é uma época que nós temos o nosso coração tocado por essa
por esse motivo maior, que é o nosso mestre, que é o nascimento do nosso modelo e guia, o nosso mestre amado. Então, nós vamos começar com as nossas considerações iniciais aqui, começando com você, Geraldo, sobre esse momento lindo que nós estamos começando agora, né, no mês de dezembro, essa época do ano, que é uma alegria para todos nós. Olha, Fernanda, Elaine, é um momento tão bonito e especial, tão significativo, que a gente se emociona. E talvez vai ser um bocado difícil a gente não se emocionar mais, talvez verter algumas lágrimas, porque é muito gratificante nós nos lembrarmos, nos recordarmos de Jesus, que deve estar presente em todos os momentos da nossa vida, cotidianamente, em cada dia. É uma bênção nós podermos ter como mestre que nos ensina, como Senhor que nos exemplifica, como guia que nos aponta o caminho e como modelo que nos serve de inspiração. Esse amigo querido, esse irmão. E é por isso que a gente vê na narrativa de Alta de Souza, na psicografia do Cândido Chico Xavier, na obra Parnaso de Além Túmulo, uma expressão muito bonita quando ela diz assim: e eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Essa é a presença de Jesus na nossa vida, silencioso, mas ativo, nos abrindo o caminho do bem. Vou dar continuidade, Fer? Sim, desculpa, eu estava abrindo o microfone. Elaine, você gostaria de começar falando, introduzindo o tópico para nós sobre essa emoção desse momento de Natal? De Natal, né? A gente tem, nesse mês de dezembro, a data em que nós comemoramos o Natal, não propriamente a data do nascimento de Jesus, mas que nos convida a refletir o que é fazer Jesus nascer e crescer na nossa intimidade. Essa comemoração, a Fernanda colocou ali também para nós, né? Várias atitudes que nós tomamos no Natal, atitudes externas que movimentam também os nossos sentimentos, as nossas emoções e nos fazem enxergar aquilo que às vezes no dia a dia, na agitação cotidiana, nós não paramos tanto para olhar, perceber e dar valor, mas que tem muito valor, sim. Então, comemorar o Natal é permitir-se olhar para a Sagrada Família de Jesus como uma referência que vai nos ajudar nos nossos desafios existenciais, na nossa vivência nesse mundo de relações, permitindo que essa luz que foi tão bem colocada ali, esse ensinamento de amor, ganhe espaço em nossa forma de pensar, de agir, nos nossos sentimentos e também nas nossas ações. A gente sempre diz que Jesus, todo o seu ensinamento é simples, acessível. Algumas vezes nós complicamos, não é? Nós vamos falar sobre alguns símbolos, inclusive da manjedoura, e a gente vai ver a simplicidade em tudo isso. Então a gente começa por aí, buscando a simplicidade nessas comemorações que nós vivenciaremos logo mais. Existe até um desafio que está sendo proposto aí para os amigos, não é? Se nós lêssemos um capítulo de Lucas, do dia 1º ao dia 24, nós percorreríamos todo o Evangelho de Lucas e teríamos uma visão da trajetória do Cristo. Quando chegar dia 24, talvez nós vivenciaremos esse momento de uma outra forma, mais sintonizados com o significado real de Jesus despertando em nós, amigos queridos. Que lindo, Elaine, você ter trazido isso, né? Muito legal. A gente deveria aceitar mesmo esses convites, que é uma oportunidade maravilhosa, no 24. Então, a primeira pergunta, Geraldo, você podia começar falando um pouquinho sobre
os fatos que antecederam o nascimento de Jesus, as primeiras notícias que foram anunciadas e por quem estava envolvido nesses acontecimentos que precederam o nascimento do menino Jesus. A referência à presença de Jesus entre nós é tão significativa que ela vem de tempos anteriores. A gente encontra registro já nas profecias do chamado Velho Testamento, a Antiga Lei, já anunciando o Messias, já anunciando um Senhor, já anunciando um Rabi, já anunciando um Mestre. Ele que viria com um papel fundamental de proporcionar a transformação do mundo pela renovação de cada um de nós. Tão importante o Cristo, que marcou a época, dividindo-a em dois períodos, antes e depois dele. A figura tão significativa do Cristo, anunciado, profetizado, e quando se aproxima numa preparação espiritual do próprio ambiente terreno. Imagina ele como co-criador do planeta Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos, manipulando os fluidos com o seu psiquismo, com a sua vontade, com o seu pensamento, para constituir este orbe que é o nosso lar, a nossa morada, essa mãe Gaia, tão significativa para a nossa vida. Jesus como esse nosso irmão maior, tão cuidadoso. Ele então foi anunciado anteriormente, preparado o seu caminho, quando ele se aproxima, convocando os trabalhadores, uma equipe grande que se compromissou com ele para a execução da missão, eles cada um com a sua tarefa e o Cristo com a sua missão. Ele realmente fez com que o próprio ambiente da Terra fosse transformado. Ali, nos instantes anteriores, era como que se aquele período de guerra, aquele período de enfrentamentos, Fernanda, Elaine, amigos queridos, como se sofresse uma trégua devido à grande influência espiritual, magnética, o poder do Cristo. E a gente vê o anúncio, a revelação tão bonita e que está narrada de maneira tão assim simbólica e elegante, como num conto, para a gente poder entender. Certamente Lucas, o médico evangelista, ele que escreveu o Evangelho, considerado o terceiro Evangelho, não é isso? É que também escreveu Atos dos Apóstolos, pelo contato que teve com Paulo, e isso a gente aprende no belíssimo livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, a psicografia do Cândido Chico, edição da FEB. Nós vamos perceber Lucas colocando essa fase inicial, não é, Elaine? De Jesus, de pequeno, como criança, aliás, antecipando ainda quando Maria vai fazer uma visita, não é, a Isabel. E ali Isabel estava grávida. E é tão interessante desse encontro entre ambas, que tinha uma certa vinculação de simpatia, não é? de contato, de afinidade. Aquele momento, então, quando as duas se encontram, o menino, isso se registra, né? Como se desse uma mexida, como se tivesse dado aquele chutinho assim na barriga da mãe. E Maria sente isso, e ali estava Isabel, que era considerada estéril, uma mulher já em idade provecta, não é isso? E ela dá à luz a João Batista. João Batista, o precursor, aquele que veio 6 meses antes do Cristo. Maria também estava grávida, num contexto assim absolutamente inusitado, de uma forma totalmente assim, talvez inexplicável, né, para o entendimento comum. E a gente tem, evidentemente, todas as explicações, embora se revista
sempre de algo sublime, transcendental, que talvez só ao longo do tempo a gente vai compreender na sua essência, na sua profundidade. Ali estavam aqueles dois, já naquela preparação toda, diante do contexto da encarnação de João Batista, que viria aquele, o maior dentre os nascidos de mulher, na própria expressão do Cristo, né? E Jesus, toda a sua simbologia desta preparação de Maria, num contexto muito diferente. Maria era mais jovem, José, o pai, já era um pouco mais, né, idoso, ele já tinha outros filhos, inclusive, e vem Jesus nesse contexto para preparar a transformação do mundo. Emmanuel, Fernanda, Elaine, amigos queridos, narra para nós no livro A Caminho da Luz esta preparação, este momento em que Jesus vem à Terra, que inclusive houve uma reunião entre espíritos puros, purificados, que trabalham o destino, inclusive, de orbes vinculados à nossa galáxia. Eles se reuniram para poder trabalhar esta preparação do Cristo. Alguns informam que essa preparação levou em torno de 1000 anos. Olha só, 1000 anos para que o Cristo pudesse estar entre nós mais diretamente. Ele nunca esteve ausente desde a criação, a cocriação do planeta, mas está como esteve nessa condição entre nós, tão próximo em termos materiais, físicos, digamos assim, foi uma preparação enorme, momentos especialíssimos, embora com o enfrentamento de enormes dificuldades. Porque, embora anunciado, embora esperado, vaticinado pelas profecias, mesmo assim, boa parte do povo não entendeu, não reconheceu, não aceitou, e alguns até hoje esperam que o Messias chegue ou que retorne. Então a gente vê os grandes desafios, mas foram momentos espiritualmente preparados, viu, Fernanda, para que o Cristo pudesse estar entre nós e promover este grande trabalho de renovação do mundo, convocando a cada um de nós para que pudéssemos fazer a nossa parte. Que lindo, Geraldo. E a gente só pode ficar grato todo dia, em todos os momentos da nossa vida, por esse amor dele ter feito tudo isso para estar aqui conosco, para trazer o Evangelho pessoalmente para nós. Então, é um sentimento realmente emocionante de reconhecer isso, como você descreveu. Elaine, e você pode compartilhar conosco o que aconteceu nos dias anteriores ao nascimento dele e em que condições ele nasceu? O Geraldo estava falando aí de todo esse planejamento espiritual e a gente vai acompanhar a manifestação dos anjos, né, em anunciação, tanto de João Batista, depois de Jesus, a Maria e a José. Que riqueza, né? Reconhecer todo esse amparo espiritual existente e como os corações que assumiram essa tarefa estavam preparados, porque eram espíritos de escola, né, para assumir a tarefa na Sagrada Família, nos trazendo todo esse exemplo de dedicação, de abnegação e de devotamento que a gente vê nas duas figuras ali de Maria e José, e que a gente vai acompanhar, como exemplo também que Jesus nos traz na sua trajetória de amor desses dois que assumiram a tarefa de tutelares. Mas ali pouco antes de Jesus nascer, a gente vai ler em Lucas, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim para nós, olha, naqueles dias apareceu um édito de César Augusto ordenando o recenseamento. Então veja, era momento do censo. José e Maria subiram de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Tudo isso tem um forte significado quando a gente vai nos evangelhos buscar as referências nas profecias. E a gente vai ver que isso vai nos trazer toda uma comprovação
de que nós estávamos nos referindo à vinda do Messias, ou ao Salvador da humanidade, que veio para todos, conforme Lucas, o Messias, conforme Mateus, né? Uma riqueza nós analisarmos isso. Também é uma riqueza nós percebermos que os pais de Jesus são aqueles que seguiam as regras do mundo. Vejam, eles foram, conforme a ordenação, para o censo, como muitos foram. E como haviam muitos naquele local, também faltavam hospedarias, não é? E é por isso que nós temos o nascimento de Jesus ali, não num templo ou num palácio, o governador planetário vindo ali junto a uma estrebaria, numa singela manjedoura, já nos trazendo uma riqueza de interpretações, simbolizando a humildade, a simplicidade. Veja, quem imaginasse uma família, né, e um bebê ali na manjedoura, tudo tão simples, poderia imaginar a riqueza espiritual que ali estava se dando, né? Então, é para que nós possamos ter esse olhar diante da vida que transcende a matéria, mas que abarca os valores da alma, que se dedica à conquista dessas virtudes que ele vem nos ensinar. Então, toda essa trajetória do Cristo e da sua família serve para nós como uma referência. Mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras que nós estejamos enfrentando, mesmo que nós tenhamos desafios dentro do nosso próprio ninho familiar, né? Essa referência está para que saibamos melhor agir, compreender e estar junto àqueles que Deus nos colocou próximos de nós, né? Como compromisso redentor. E ele nascendo assim, simples e humilde, todos poderiam se conectar, ao passo que se ele tivesse vindo como um rei, num castelo, ou num templo, ou num palácio, como vocês falaram, ele poderia ser inacessível, vamos dizer assim. Então, olha que lindo. Geraldo, você quer comentar alguma coisa sobre isso, sobre a manjedoura, sobre o presépio e as condições simples e humildes que ele nasceu? Então, é tão impressionante que Jesus, ele começa dando o exemplo da maior de todas as virtudes já no seu nascimento. Na simbologia do seu nascimento, que como a Elaine estava falando, não foi num palácio. José e Maria não tiveram sequer o abrigo de uma hospedaria. Foi praticamente entre os animais, numa manjedoura improvisada, entre aspas, e ali entre animais simples, não é? Num ambiente muito, diria assim, sem nenhum preparo que pudesse ter qualquer tipo de luxo. Ali Jesus então nasce. Esse é um exemplo marcante, porque ele já começa a nos trazer uma informação que não é falada, mas que é compartilhada pelo exemplo que ele dá o testemunho de que poderia, diante da sua magnitude, da sua grandiosidade, obter tudo, ter tudo, porque ele é o co-criador com Deus de tudo que existe na Terra. No entanto, ele dá esse exemplo do desprendimento, do desapego e, sobretudo, da virtude por excelência, que é a humildade. Então, Fernanda, Elaine, os amigos espirituais nos ensinam que a manjedoura é um símbolo da simplicidade, da humildade, de tudo o que possa revelar a beleza da natureza na sua expressão divina. Porque ali nós temos Jesus com os seus pais junto dos animais. A natureza numa estrebaria, numa espécie de curral, entre aspas, como a gente chama hoje. Olha, é tão bonito. Quem puder assistir, está passando na Netflix, uma animação, que aí vocês me ajudam a lembrar o nome, por favor. Não sei se é a Estrela de Belém, Elaine. Acho que é isso, né? A Eu acho Estrela que de é. Belém.
que é o, aquele, é o burrinho, tão bonito, né? O burrinho que foi levando, inclusive, né, Maria, José puxando, e Maria, ora, né, ela estava ali sendo conduzida por conta desse recenseamento, né, que a Elaine citou, aquela questão toda cumprindo a profecia e tal, tudo que foi anunciado. E a gente tem ali essa animação tão bonita, tão simples. E é claro, os protagonistas são os animaizinhos, né? Porque eles vão preparando, eles preparando, porque vinha assim, o Senhor tem que ter algum espaço, algum local, e eles fazendo com todo carinho ali, né? Todo aquele ambiente, mas de muita simplicidade. Para nós, vem o testemunho, porque Jesus é mestre, porque ensina, e ele é o Senhor porque dá o testemunho, então tem uma autoridade moral pelo exemplo, e ele já nasceu entre nós de maneira simbólica nessa manjedoura, não é? Que depois foi constituído toda a questão do presépio, aí que a Elaine pode contar bem essa história, né? Que tem os bonequinhos e tudo mais, que servia inclusive de brincadeira para as crianças, e tudo, mas tem toda uma simbologia. A natureza, meus irmãos, o contato com os animais, a integração que Jesus, como no dizer de Joana de Ângeles, né, o ecólogo, né, esse que tem esse entendimento, essa compreensão, esse amor junto a todos os seres, né, da qual ele foi, digamos assim, um intermediário para que pudessem estar aqui entre nós todos pudéssemos estar na Terra, esse nosso lar abençoado, que Jesus, pelo seu psiquismo, co-criou com Deus. Então é uma coisa assim maravilhosa. A gente fica sem, talvez, palavras para conseguir traduzir a beleza, a profundidade, o significado deste exemplo tão marcante. Logo no primeiro, né, na primeira atitude, digamos, na primeira manifestação, ele vindo a lume, entre aspas, porque tudo é muito figurado no que diz respeito a Jesus, mas dando esse exemplo para nós dessa maior virtude que dá a base para todas as demais, que é exatamente a humildade. Por isso, depois ele vai dizer, na pregação do Sermão do Monte, a Sandra está lembrando ali, Estrela de Belém, não é isso? É o nome do filme. E a gente tem Jesus pregando o Sermão do Monte, que segundo Mahatma Gandhi, poderia acontecer as maiores hecatombes, catástrofes, pudesse perder todos os registros escritos do mundo. Se conservasse o Sermão do Monte ou da montanha, a gente já teria os elementos suficientes para empreender a nossa trajetória rumo à felicidade. Quando Jesus começa, bem-aventurados, quão felizes serão os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vale dizer, felizes serão aqueles que são humildes, porque eles vão alcançar o reino dos céus. Ô, Fernanda, posso continuar aí na humildade um pouquinho, antes Com de falar aí dos certeza. símbolos? O Geraldo, ele fez esses destaques para nós, né? Tanto do simbolismo ali da manjedoura, com esse sentido de humildade. A primeira bem-aventurança é a da humildade, a vinda do Cristo junto de nós, nas vibrações de um mundo de provas e de expiações, né? Um ato de profunda humildade, amor e devotamento junto de nós. A que isso nos convida? Não é, amigos? Estamos falando de nascimento de Jesus em nós. Nos convida a perceber que para que isso aconteça, nós precisamos abrir as comportas do nosso coração, fazer dele essa manjedoura, fazer com que a mensagem de Jesus possa ser sentida por nós. Quando nós permitimos que isso, que a sua boa nova, que a sua mensagem de luz alcance a nossa intimidade e a nossa necessidade, isso tem todo o significado na nossa vida. E nós vamos percebendo as mudanças. Tanto é assim que se cada um de nós olhar um pouquinho para trás, especialmente considerando aqueles momentos de vida em que estávamos mais distantes, ou ainda não tínhamos iniciado talvez um esforço maior no sentido de compreender o significado de Jesus em nossa vida, nós vamos perceber mudanças acentuadas que num primeiro momento não eram percebidas. Como nós encaramos os desafios hoje,
o quanto as circunstâncias nos ferem, o comportamento dos nossos irmãos nos atinge, estar com Jesus nos faz percorrer os dias em maior serenidade, com um ponto de vista mais elevado. Então, essa lição de humildade a gente vai encontrar em toda a sua Boa Nova, em todo o seu evangelho de amor. Ele traz como referência para nós, né? Quem quer ser o maior, seja o menor. Né? Todo o seu ensinamento vai nos falar disso. Ele vai nos trazer o exemplo de que ele veio não para ser servido, mas para servir, nos convidando à atitude daquele que está na vida para contribuir, né? Para exercer esse papel de amor mais do que recebê-lo. Porque certamente assim nós abriremos espaço para sentir o quanto amor e harmonia há ao nosso redor também. Então, essa simplicidade na busca dos ensinamentos de Jesus é que nós transmitimos, inclusive dentro do lar, com os nossos pequeninos, na vida de relação. É o exemplo que edifica, mais do que as palavras, né? Alcançam nossa alma. Por isso que filmes como esse, A Estrela de Belém, são tão preciosos, nos fazem olhar a simplicidade e a grandiosidade desse momento que nós estamos comemorando agora em dezembro. Um outro simbolismo, então, que eu gostaria de falar, não é, Fer? É sobre os magos, né, os reis magos que estão ali no presépio. Podemos passar para essa parte aí? Com certeza, querida. Com certeza, por favor. Os reis magos, a estrela de Belém. São tantos os símbolos que nós temos ali que Geraldo me convidou a estar partilhando aí com vocês também, não é? A estrela, por exemplo, que é quem guia estes sábios que naquela época tinham mais conhecimento aí da astronomia, da astrologia, que para nós foram compreendidos como os reis magos, não é? Inclusive, a gente sabe que quando a gente se detém um pouquinho mais na história ali, em todas as interpretações, a gente encontra isso muito no estudo do Evangelho Rede Vivo também, não existe um número exato, né? A gente conhece 3, né? Foram nomeados 3 reis magos, mas pode ser que tenham sido 12, representando as 12 tribos de Israel, podem ser 2, 7, 11, isso é muito ainda discutível. Mas considerando esses 3 reis magos, né, Gaspar, Melchior e Baltazar, que é o que nós temos conhecimento, né, o que se convencionou, nós entendemos que são, pelos estudos espíritas, pessoas que eram tidas por sacerdotes, que viviam uma vida austera, simples, que eram médiuns, e que por serem médiuns perceberam aquela estrela, aquela luz que os guiava até o local do nascimento de Jesus. Kardec vai falar sobre essa estrela, né, em A Gênese, e ele vai colocar assim para nós, né, será que é mais importante nós sabermos se era ou não era uma estrela? Não, o mais importante é nós compreendermos que o fenômeno ali é possível, não derroga leis, né? E que constitui para nós uma compreensão de que a faculdade mediúnica sempre esteve presente e que ela está para nós como um recurso precioso para nos aproximarmos ainda mais da compreensão dessa nossa realidade espiritual. Esses reis, eles vão ofertar presentes ali para Jesus, né, conforme conta-nos, né, os evangelistas, ouro, incenso e mirra, que também vão ter significados. O ouro nós podemos entender como a luz, a sabedoria, o incenso como a devoção e a mirra como sacrifício e a renúncia. Então, olha só, quando a gente pensa aí nos presentes, aí no final do ano, vale lembrar que tipos de presentes nós podemos oferecer em dezembro para aqueles que estão junto de nós e também para o Divino Amigo, Jesus de todas as horas. Que lindo, Elaine, excelente você fazer essa conexão com os presentes que nós trocamos atualmente. Inclusive, no Dia de Reis, na Europa, eles trocam presentes também. E a estrela de Natal, vocês
um dos vocês dois gostaria de compartilhar conosco o que quer dizer, qual é a representação da estrela de Natal que supostamente os guiou até o local para visita? Então, essa estrela de Belém, até o Clauci coloca aqui no texto, não sei se a gente consegue recuperar, Fernandinha, ele coloca isso mesmo, ó, desde aquela noite inesquecível, né, a estrela de Belém jamais deixou de brilhar, né, a terra inteira com a sua luz da vida. E ali também é uma simbologia, mas era um fenômeno natural, né, que ocorreu. E às vezes você fica vendo como algo miraculoso, aí o pessoal associa, cheio de mistérios, né? Kardec explica em A Gênese. Mas tudo isso faz parte, né, desse contexto para que se tenha essa grandiosidade de Jesus, né? Esses mistérios que envolveram a sua chegada, o seu nascimento, aqueles primeiros momentos, enfim. E você falou da árvore de Natal, né? Isso surge, tem toda uma história sobre, inclusive, o próprio Papai Noel, né, que a gente chama assim no Brasil, né, me parece que é o único local no mundo que chama Papai Noel, assim como a gente chama aqui, aí tem, né, o Santo Claus, né, como, enfim, é conhecido em outros países, e a gente vê, aí é uma simbologia que vai constituindo a lembrança, a evocação, o próprio presépio, né, com os seus bonequinhos ali, o desenho, tudo, né, para as crianças, inclusive na época, quando isso foi aventado, inclusive disse que foi Francisco de Assis, não é, que teria trabalhado essa ideia para aproximar exatamente a figura de Jesus e a ocorrência do seu nascimento, da sua chegada entre nós, das pessoas, para as pessoas entenderem aquilo de um jeito mais assim, mais materializado, mais palpável. Veja tudo como é muito bonito. Porque a gente vê hoje um presépio, a gente quer brincar. Eu, que já sou um jovem adulto, né? Jovem é muito, mas até hoje eu quero brincar e tudo. É tão gostoso, né? Ainda mais agora com meu netinho, tudo. A gente vai querer brincar muito. Então, assim, é aquela coisa de uma simbologia. A estrela na árvore, ela vai significar essa luminosidade, Fernanda, né? Apontando o rumo da direção do céu, entre aspas, no sentido das culminâncias, né? Da superioridade, dos destinos futuros. Então tem isso da Terra estar abrigada, não é? Sob essa luminosidade, que vai denotar também a esperança de que tudo tem solução, de que Cristo é essa salvação, mas a salvação não é porque ele morre, né, entre aspas, na cruz para pagar os nossos pecados, como existem alguns entendimentos. No Espiritismo, a gente entende que tem todo um testemunho sacrificial de Jesus para dar um exemplo para nós. Não é? Cada um tem que fazer a sua parte, porque a lei de causa e efeito, a chamada ação e reação, vai dizer que a cada um é dado segundo as suas obras. Então, é a questão da meritocracia. Então, essas simbologias todas, elas são, digamos, objetos, são figuras, são exterioridades que podem nos tocar a intimidade, a depender da nossa crença, tá certo? É claro que na casa espírita nós não cultivamos, né? Não vamos botar nenhum presépio, não vamos colocar uma árvore de Natal, não se costuma fazer isso porque no espiritismo não há ritual, não há paramento, não há liturgia, não há essa questão da simbologia de imagens, embora a gente respeite, né? E evoque, assim, no sentido do que ficou registrado, né, nos próprios evangelhos, para poder trazer isso. Mas muitas coisas, e a Elaine pode dar sequência na explicação, surgiram pela própria criação humana. Né? Como a gente vai ver depois, que eu acho que está aí no seu roteiro, né? A questão desse comércio todo que foi feito, do Natal, né? Do próprio Papai Noel, que a gente se lembra mais de Papai Noel do que propriamente do Cristo na sua essência, não é? Então, a árvore ela tem essa simbologia, eu acho muito bonito, ainda mais a árvore iluminada, aquela coisa toda, né? Com as bolinhas, né? Enfim, tem todos lá é tudo muito assim,
bonito, mas não deixa de ser uma simbologia. Acho que vale mais assim para criança que gosta de ver, de ajudar a montar, né, que é uma atividade inclusive em família. Aí tem toda essa simbologia, tem o momento que estão juntos, o significado da reunião, do cultivo da presença do Cristo entre nós. É mais nesse, né, nesse sentido assim, respeitando estes símbolos que existem historicamente nas culturas dos povos. Lindo, Geraldo. E como a gente tem sede dessa história, de conhecer mais sobre esse dia, sobre essas circunstâncias, porque isso nos acalenta, isso nos consola, né? Saber sobre essa história, é saber sobre ele. Elaine, o que aconteceu depois do nascimento dele? Então, a gente está falando todo esse percurso aí da humildade, né, amigos? E de todo esse simbolismo que nos convida ao amor, a fazer Jesus crescer nas nossas relações. Então, vamos pensar que a família de Jesus, do governador planetário, desse irmão maior, abençoado, que vem nos trazer toda uma doutrina de luz, um ensinamento que nos guiará, né, conduzindo os nossos passos cada vez mais em consonância com as leis de Deus, que nos apresentará o Deus amor, a revelação do Deus amor. Mesmo estes enfrentaram grandes desafios, né? Essa família passou por bons bocados, que a gente diz assim, logo depois do nascimento de Jesus. José recebe pela sua faculdade mediúnica onírica, quem é do sonho, a visita novamente do anjo. E o anjo diz para ele ir para o Egito, não é? Foge para o Egito. Ele assume esse papel, José, né, de protetor dessa família sagrada. Ele, nesse ato de renúncia, vocês já pensaram? Recebe a orientação, toma ali Maria, Jesus e seguem a orientação para proteger o Cristo. Proteger do quê? Proteger de Herodes, né? O rei da Judéia, que tomado pelo poder temporal, né, amigos? Nós precisamos pensar isso, temporal. A mensagem de Jesus é atemporal, transcende. Mas ali essas nossas vaidades, os títulos, eles ficam, não vão conosco. Tudo isso é tão precioso de ser analisado. Herodes era muito cruel, era muito violento. E tomado por esse poder temporal, ele inclusive ordenou matar os seus próprios filhos. Então, dá para a gente imaginar aí, né? De quem a gente está falando. Quando sabe da vinda do nascimento do rei de Israel, conforme as profecias, ele decreta ali a matança dos inocentes, né? Que todas as crianças menores de 2 anos daquela região fossem assassinadas. Estudiosos imaginam que isso era por volta assim de 15 a 20 crianças. Dá para a gente imaginar quantas famílias em dor. A gente, quando compreende, né, abarca um pouco mais dessas nossas experiências e compreende a bênção da reencarnação e a justiça divina, é claro que nós vamos compreender que essas crianças não estão ali neste momento pelo acaso, há toda uma razão envolvida. Mas para nós fica ali a lição de José atendendo à orientação do seu tutelar, né, para resguardar o Cristo. E isso, amigos, é essa lição que eu gostaria de nos trazer. Jesus, além de mergulhar nas vibrações de um mundo de provas e de expiações, nas vibrações da Terra, né, nos oferece esse exemplo de como agir diante da adversidade. A família nos oferece esse exemplo. Então a gente começa a pensar assim, que seguir Jesus, né? Seguir esse ensinamento de amor exige de nós muitas vezes essa renúncia, essa compreensão dos desígnios de Deus na nossa vida, né? Para que nós possamos caminhar em maior leveza, em maior serenidade, a aceitação, a humildade, a resignação, a compreensão de que aquilo que às vezes não nos agrada, as coisas que talvez não aconteçam como nós esperávamos,
muitas vezes é fruto de comparação da nossa vida com o meio que nos cerca, talvez seja aquela oportunidade mais pedida por nós, a oportunidade sagrada de que nós possamos corrigir, né, passos anteriores, atitudes passadas, agora de uma forma mais orientada. Né? Nós desejamos o bem, desejamos viver melhor. Por isso a necessidade de nós tomarmos como referência aquele que nos ensina a trilhar as adversidades com resignação e vinculação à fonte, que é a fonte do amor, que é Deus, né? Sempre. Tem uma pergunta. Geraldo, você quer comentar? Pode falar, por favor. Eu ia só colocar que a Aldenora fez uma pergunta: como foi a infância de Jesus? Vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre isso? Existe o primeiro capítulo do livro Boa Nova, esse livro maravilhoso aqui, Humberto de Campos, né, na psicografia do Cândido Chico. Logo o primeiro capítulo, Aldenora, quando ele fala da Boa Nova, ele vai explicar da situação, de como estava aquele momento, né, da chegada do Cristo, tudo, e vai trazer algumas informações. No segundo capítulo, ele vai falar de Jesus e do precursor. Aqui faz algumas referências, inclusive numa visão muito bonita, demonstrando, inclusive, a superioridade do Cristo, evidentemente. João sempre reconheceu isso, a voz que clama no deserto, né? João, impressionante, o Batista, o precursor, ele que teria sido Elias, né? Que viveu 850 anos do Cristo, depois renasce 6 meses antes do Cristo, e tem uma cena aqui, Eldeonora e queridos amigos que estão nos acompanhando nesse capítulo 2, que é uma cena, assim, ela é mágica. Jesus com João, eles ali, crianças, Jesus como se abraçando a João, colocando assim, né, o braço sobre o seu ombro, e a mãozinha apontando diante daquela enormidade, né, do ambiente natural, daquele vale, e ele apontando assim. Aí Humberto de Campos nos traduz Jesus conversando com João Batista já desde a infância, já dizendo para que ele fosse primeiro preparar o lugar como precursor. A gente vai ter no Evangelho o registro de Jesus junto dos doutores da lei, conversando aos pórticos do templo, até onde poderiam chegar as mulheres e as crianças, porque as mulheres não podiam, naquela época, entrar nos templos. Então, diante do templo de Jerusalém, já numa espécie de pátio ou átrio, estava ali Jesus conversando com doutores da lei. E é tão interessante que eles foram, né, para Jerusalém, depois voltaram os pais e o menino ficou. O menino ficou lá, Fernandinha. Quando foram se dar conta, já tinha passado já alguns dias. Mas cadê o menino? Onde é que está? Aí, quando voltam, assim, preocupados, tudo, estava lá Jesus, na maior tranquilidade, conversando com os doutores da lei. E eles admirados, porque ele, pelo registro, ele tinha 12 anos ali, né, era um adolescente, entre aspas, e Jesus já ensinando os doutores da lei. Emmanuel coloca no A Caminho da Luz para nós, fazendo aquela referência dos essênios, que alguns acham que Jesus teria ido junto ao povo, né, dos essênios, para aprender com eles algumas coisas. Ora, Jesus, à luz do Espiritismo, queridos amigos, não tinha nada que aprender, ele só tinha que ensinar, porque é o governador espiritual da Terra, co-criador do planeta Terra com Deus, espírito puro, ele era antes que nós fôssemos. Então, não tinha nada que aprender na Terra. Na verdade, toda a Terra foi produto do seu psiquismo, como criação divina e co-criação dele, Jesus, o Cristo de Deus, o médium de Deus. Por isso que a gente não tem muitas referências a esse período da infância de Jesus, porque certamente ele teve toda uma vida especial.
né? Ele estava muito mais em contato com a espiritualidade do que propriamente aqui com a materialidade. Muitas vezes não se percebia onde Jesus estava, assim como João Batista também saía pelo deserto e tudo, se alimentava de gafanhotos, né? Jesus é transcendente, acima de tudo, era uma coisa assim impressionante. Então são referências esparsas, existem alguns livros, né, que falam, tem um que conta de Jesus de 12 aos 30, não é isso? Algumas referências que existem. Não sei se a Elaine tem mais alguma referência específica sobre propriamente a infância de Jesus. Da Manjedoura Emaús também fala um pouquinho, né? Esse livro maravilhoso. Mas vejam só, amigos, só queria fazer um destaque ainda sobre a infância de Jesus. Nos evangelistas, nós vamos encontrar em Mateus e Lucas, né? Pouquinho, discreto, mas a infância de Jesus, mas que já traz assim para nós essa experiência, por exemplo, com os doutores, que ali no livro Boa Nova, depois que elas conversam, uma riqueza, quando eles voltam dessa conversa com os doutores, veja só, eles encontram Jesus, os pais encontram Jesus ali pregando, né, conversando com os doutores, não propriamente o que eles esperavam ouvir, mas a sabedoria naquele menino. Isso já nos diz muito sobre a infância, né? Quem é pai ou mãe aqui já se viu surpreendido com algumas considerações dos pequeninos que a gente fica pensando assim, nossa, mas de onde isso, né? Que nos faz pensar, não é? Mas ali nós estamos falando do governador planetário, então imagina a situação. Tanto é que Eleazar, que é um daqueles que ali estavam, conversa com José e fala dessa sabedoria, como ele percebeu a sabedoria do Cristo. Mas vejam só que a família volta para o seu lar. Isso é muito significativo também, porque eles poderiam ali, então, já que ele tem toda essa sabedoria, vamos aproveitar isso? Não, não. Eles vão novamente para o ninho doméstico. E quando voltam ali, Jesus pede em obediência. Veja, mesmo que ele tenha dito assim, por que vocês temiam, né? Eu estava na casa do meu pai. Pode parecer uma rebeldia, mas não era não. Em obediência, ele segue com os pais até a casa. Tudo isso tem lições para nós sobre o significado da infância, a tarefa que cabe aos tutelares. E ali, o que ele pede? Está no livro Boa Nova, gente. Ele pede para José o quê? Para aprender o labor da carpintaria. Olha só o exemplo, singeleza, humildade, oportunidade que nós damos de contribuir na vida um do outro. A família também tem esse papel de permitir que o outro contribua de alguma forma na tua vida, te ensine algo, valorize essas oportunidades que você tem, mesmo com aquele parente mais difícil. Ele também está te dando a oportunidade de aprender o perdão, a indulgência, a resignação, não é? E então, toda essa infância de Jesus e até mesmo a juventude, nós não temos relatos, foi tudo muito discreto, porque deveria ser, para que nós tenhamos paciência, tão imediatistas que somos, né? De entender o tempo para cada coisa. Né? Então, tudo isso, veja como nos cabe analisar nesses momentos, amigos queridos. E ele cresceu em Nazaré, vamos lembrar, uma cidade simples, com uma vida simples, afastado daquelas questões de intrigas, do poder transitório, e isso deve nos fazer olhar para a condição, né, da infância mesmo, da infância física, dessa trajetória, do significado disso na nossa vida, o quanto nós podemos colaborar para que esse espírito que está iniciando uma nova jornada junto de nós, né, sejam nossos filhos, nossos sobrinhos, né, nossos evangelizandos, encontrem o valor na simplicidade das coisas. Nós nos perdemos muitas vezes deixando de lado o simples, não dando valor para aquilo que pode, né, fazer com que a nossa vida constitua um hino de amor, né? E a vida do Cristo, né, Elaine e Fernandinha, sempre foi esse testemunho de exemplo de um hino de amor. Ele sempre trazendo o que é essencial, o que é profundo, o que é verdadeiro, e sempre nos alertando quanto ao que é ilusório, o que é transitório, o que é passageiro.
né? A gente vê tão bonito, você citou da Manjedoura Emaús, né? Boa lembrança de Wesley Caldeira. A gente até agora editou um outro livro dele que se chama Deus Antes e Depois de Jesus, um livro lindo, quase 600 páginas. E nesse da Manjedoura Emaús ele coloca um capítulo sobre a infância de Jesus, né? Repleto assim, de referências de estudo, vale a pena realmente. Eu queria citar, Fernandinha, se você me permitir, a gente trouxe aqui nesse livro, que é um presente de Natal, esse livro, enfim, ele talvez vai encontrar em sebo, ele não está disponível, a gente tem que prepará-lo novamente para colocar como e-book, enfim. Mas é uma compilação, aqui a gente não escreveu uma palavra, nós compilamos contos, crônicas, poemas, poesias, sabe, histórias, relatos, coisas muito importantes. É difícil a gente não chorar aqui em algumas passagens desse livro, né? E o primeiro capítulo que foi colocado aqui é exatamente a Médium do Céu, que nós extraímos de Martins Peralva, do livro Mediunidade e Evolução. E ele fala aqui, né, citando Emmanuel, que o mesmo Gabriel, na condição de embaixador celestial, veja lá, o anjo Gabriel, embaixador celestial, visita Maria de Nazaré e saúda-lhe o coração livial. Olha como é bonita a linguagem, né? Notificando-lhe a maternidade sublime. Nasce então Jesus, sob luzes e vozes dos espíritos superiores. Veja que tudo era revestido dos fenômenos mediúnicos, né? A mediunidade ali, a comunicação entre os dois planos, de forma tão espontânea e natural, se dando ali. E aí ele vai narrar, eu não vou ler aqui tudo, mas eu gostaria de citar a beleza da narrativa também de Martins Peralva e a sua sensibilidade, para dizer que antes que o Cristo surgisse, tangivelmente na face planetária, a sua presença gloriosa era anunciada aos homens por meio da mediunidade sublimada de Maria, a Santíssima, vendo, ouvindo e dialogando. Veja lá, ela via, ela ouvia, ela dialogava. Era uma médium assim, impressionante, não é? Com o nobre espírito Gabriel, que dela se acercara, revelou-se a esposa de José o carpinteiro, uma das primeiras médiuns do cristianismo nascente. Tão bonito isso, vidente e audiente, percebeu a chegada do celeste emissário e ouviu-lhe a maravilhosa notícia: salve, agraciado, o Senhor é contigo. Está narrado lá no Evangelho, né? Lucas coloca, Mateus, e que foram as primeiras palavras captadas pela mediunidade da rosa mística de Nazaré, como é chamada Maria, a rosa mística de Nazaré. Ainda praticamente, né, uma menina, uma jovem, não é isso? Maria com o recato e a simplicidade das almas angelicais. Algumas fontes apontam que depois de Jesus, o espírito mais elevado que já pisou na terra foi Maria. Mas não pudera ser também, não é? Como não pudera ser? Aquela que acabou sendo esse instrumento, né? Para que Cristo pudesse estar entre nós. Indicativos da sua missão, recebeu as primeiras manifestações da espiritualidade transcendente e perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria aquela saudação. Ele vai narrando, vai chegando aqui no ponto, né? Aqui está a serva do Senhor. Veja a humildade, a obediência, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então Maria se coloca assim, e José também, que Elaine estava citando, Fernandinha, amigos queridos, estão nos acompanhando, a obediência desse espírito também nobre, embora não tivesse a evolução espiritual de Maria, como ele foi obediente, como ele não teve preconceito, como ele abrigou Maria. Como Elane estava falando, esses que assumiram o compromisso com Cristo, desse trabalho, nesse messianato, nesse apostolado maravilhoso de trazer a boa nova transformadora do mundo, do planeta Terra, estavam ali dedicados. Maravilhoso contrato efetivou-se naquele instante sublime, sob a égide e assistência das celestes potestades. Estavam ali os espíritos superiores reunidos, né, cumprindo o desiderato, a programação que foi estabelecida. As portas de luz do amoroso coração de Maria abriam-se. Ah, Maria, de par em par, a fim de que por elas transitasse, vindo de resplandecentes esferas, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. A luz do céu descera às sombras do mundo para anunciar e vivenciar
a mais alta expressão de amor, nascer a Jesus. Que momento lindo, não é? E a infância revestida de toda beleza e simbologia também, como Elaine narrou um pouco. Quão significativa a vida de Jesus, né, meus irmãos? Nossa, coisa linda. Tá desligado o seu áudio, Fernanda. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? Já que a gente está falando aí de Maria e José, não é? Queria ainda falar assim que José é esse espírito, né, amigos, que ele não nos deixou uma palavra. Não tem. Mas ele nos entregou as mãos, a atitude, as ferramentas, o trabalho, a proteção dessa família, o exemplo. Então ele nos diz muito. José, esse espírito que, tendo assumido essa tarefa, certamente um espírito de evolução espiritual muito considerável, não é? Para assumir a missão de pai de Jesus e seu guardião. E Maria, a gente vai ler em Caminho da Luz, a Caminho da Luz, né, Chico Xavier? Que é a personalidade sublimada. Ali, quando ela diz aquilo que o Campetti nos trouxe, né? Eu sou a serva do Senhor, junto do anjo, né? Me faço serva. Ela não estava falando só daquele momento. Ela sabia de toda a trajetória de renúncia, de amor, de experiências dolorosas, tristes, que ela assumiu junto desse, né? Que ali estava Jesus, para que se cumprisse aí a boa nova junto de nós, todo esse ensinamento chegasse aos nossos corações ainda tão endurecidos naquele estágio e até hoje, não é, amigos? Quantos impedimentos, quantas dificuldades. É Maria que naquele momento de dor lá da cruz, né? Jesus volta-se para ela e para João e diz: mãe, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe, que nos mostra esse sentido de expandir a família, né? Além daqueles com quem temos laços consanguíneos ou que convivem conosco dentro do lar, mas expandir para a humanidade. É Maria que depois de Jesus estar ali, continua a sua tarefa em amparo a tantos que procuram a eles, né, com dor, em sofrimento, e que após deixar o instrumento físico também, continua essa tarefa de amor, inclusive junto aos irmãos suicidas, né? Como a gente tem aí todos esses relatos espirituais, né, da devoção de Maria. Sim, existe um grupo, né, especificamente devotado a essa tarefa de resgate, liderado por ela. E como vocês mencionaram, a obediência deles para caber nessa história, como nós estudamos recentemente, é uma grande lição para nós, é um grande aprendizado. Nossa, isso, cada vez que a gente estuda isso, a gente aprende mais e a gente aprende com essa história, com essas pessoas envolvidas. E sobre essa história, como nós temos essa sede, essa vontade de conhecer mais, eu gostaria que vocês nos indicassem livros que nós pudéssemos estudar durante esse mês, especialmente sobre o Natal. Vocês têm alguma indicação para nós, para a gente compartilhar aqui? Talvez começando o quê, Geraldo? Quer falar, Elaine? O Elaine? Bom, eu já dei uma indicação, o próprio evangelista Lucas, a gente consegue percorrer todo o evangelho em 24 dias, capítulo por capítulo, não é? Mas a boa nova toda de Jesus, claro, é a primeira referência para nós. Mas eu queria mostrar isso aqui também, né, amigos queridos? Né? O evangelho redivivo, essa proposta de nós não só conhecermos, mas meditarmos, né, sob a luz da interpretação espírita, né, da doutrina espírita, os ensinamentos dos 27 livros que estão ali no Novo Testamento, meditarmos, sentirmos, né, sentirmos esse ensinamento alcançando o nosso momento de vida, a nossa intimidade, movimentando os nossos sentimentos, e também de ser vivido por nós. Então, aqui a gente tem, sim, um trabalho intenso, que o Geraldo pode falar bem, né? Uma construção coletiva,
né? E por isso um forte significado também, né? Uma construção que veio do movimento espírita aí para que nós pudéssemos buscar o ensinamento de Jesus com esse propósito de Exato. vivência, não é? Isso. E resgatar a essência, né, do seu significado, que é exatamente essa simplicidade. Porque quando a gente fala em evangelho, nós estamos pensando no que é simples. O evangelho é simples, não é nada complicado. E deve tocar o nosso coração. E toda a base desse estudo do evangelho, né, do evangelho redivivo, está naquela frase, né, que Emmanuel coloca em Alcione, né, no livro Renúncia, quando ela fala sobre a mensagem do Cristo, né, que deve ser conhecida, não é isso? Deve ser meditada, deve ser sentida e deve ser vivida, vivenciada, exatamente para passar por todo o contexto do nosso processo de renovação íntima, de transformação moral, de melhoria. Um outro livro que eu queria citar é esse, Jesus no Lar, né? Um livro muito bonito. Ele é de Ney Lúcio, um educador, e a psicografia do Chico, né? Xavier, o Cândido Chico. Aqui a gente vê o Jesus no Lar, exatamente as primeiras reuniões do Evangelho no lar, na casa de Pedro. E Jesus sempre, né, trazendo um ensinamento. Tem a Boa Nova, né, que a Elaine se referiu, que é muito importante. Humberto de Campos, Chico Xavier, muito lindo. Da Manjedoura a Emaús, também, esse livro é de Wesley Caldeiras, edição da FEB. Eu queria citar aqui o Espiritismo de A a Z, que só no verbete, no vocábulo Jesus, são 117 definições ou conceitos sobre este ser, né, o Cristo de Deus, Jesus, essa personalidade tão assim marcante. Eu estava também lembrando, Elaine e Fernandinha, do livro de Meimei, aquele livro Pai Nosso. Ele é muito significativo também, porque ela traz assim aquele momento, vai explicando a oração, vai trazendo algumas histórias bem interessantes para a gente poder entender, não é? A literatura, ela é muito vasta, muito rica. Sobre Jesus é o que mais se escreveu, não é? E ainda é o ser que a gente mais precisa entender. Uma coisa impressionante. Mas o Espiritismo dá uma contribuição muito valiosa, né, para a gente poder entender Jesus. O próprio Kardec pergunta, na questão de número 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Vede Jesus, a resposta é Jesus. Quer dizer, Kardec, ao formular a pergunta, ele já está dando todo um conceito de Jesus. Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Não é guia para ser seguido, modelo para servir de inspiração, é aquela coisa linda. Jesus é esse nosso protótipo, exemplo, nosso mestre, nosso Senhor, nosso guia, nosso modelo, enfim. É tão significativo para a gente poder, né, ter essa referência. E ele nos deixa como roteiro o Evangelho, né? O Evangelho de Jesus é todo o nosso roteiro. O Espiritismo é uma luz que nos facilita caminhar com segurança sobre, né, utilizando esse roteiro de vida, para que nós possamos ser felizes, para que a gente possa vencer, para que nós também possamos dar o nosso testemunho, porque Cristo, ele sempre nos conduz, mas é preciso que a gente também tenha essa obediência, essa disciplina, resignação, disposição e perseverança de sermos conduzidos, de fazermos a nossa parte, sempre lembrando, né, que a gente sempre conta com Jesus, mas Emmanuel lembra, André Luiz também, de que agora chega o momento que Jesus também conta conosco. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Eu estava querendo resgatar, Fernanda, se você permitir, aqui um trecho que está também aqui compilado num presente de Natal, é Na Noite de Natal, que é de João de Deus, lá do Parnaso de Além Túmulo, na psicografia. Aliás, foi o primeiro livro, não é? Psicografado pelo Chico, publicado pela Federação Espírita Brasileira em 1932. Chico tinha apenas 22 anos, né? Ele nasceu em 1910, imagina. Não é? Então, diz assim, Na Noite de Natal, minha mãe,
Por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes penso também nos trabalhos deste mundo, que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento interna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas, sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. João de Deus. Que lindo, Geraldo, que lindo. Poesia realmente nos conecta direto, emocionante. Meus amigos, agora nas considerações finais, para nós fecharmos essa linda live, eu me lembro que recentemente eu vi um plástico, um desses adesivos num plástico, num para-choque, né, de um carro, que falava assim: Jesus morreu por nós. E aí eu pensei, Jesus viveu para nós. Então, que nós possamos focar na vida dele, na mensagem que ele veio nos trazer pessoalmente, como vocês falaram, que custou muito, porque toda essa luz para poder caber aqui. Então, que nós possamos focar na vida dele e na mensagem dele nesse Natal, né? Muito mais do que. Também é legal Papai Noel, a árvore, a decoração, as mensagens, as compras, mas que nós possamos, dessa vez, focar no aniversariante, na vida dele e na mensagem, no Evangelho, que foi o maior presente que alguém podia receber, porque é o nosso roteiro e o guia das nossas vidas, aquele que nos tem todas as respostas. Então, meus amigos, gostaríamos de agora fazer as nossas considerações finais. Elaine, você poderia começar? Eu poderia, sim, e vou começar, então, já que você me abriu a oportunidade. Amigos, a gente está falando dessa trajetória do Cristo e convidando para que nós possamos permitir que cada vez mais Ele nasça em nossa vida, na nossa rotina, na nossa forma de agir, né? E eu queria, para as considerações finais, trazer um texto que é atribuído ao Chico Xavier, viu? A gente encontra ali no livro Em Torno do Mestre, de Vinícius. Ele vai dizer assim, perguntemos a Maria de Magdala, onde e quando nasceu Jesus? E ela nos responderá, Jesus nasceu em Betânia, foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então eu jamais sonhara. Perguntemos a Francisco de Assis, o que ele sabe sobre o nascimento de Jesus? E ele nos responderá, ele nasceu no dia em que, na praça de Assis, entreguei minha bolsa, minhas roupas e até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável do amor. Perguntemos a Pedro quando deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá, Jesus nasceu no pátio do palácio de Caifás, na noite em que o galo cantou pela terceira vez, no momento em que eu o havia negado. Foi nesse instante que acordou minha consciência para a verdadeira vida. Perguntemos a Paulo de Tarso quando se deu o nascimento de Jesus e ele nos responderá. Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando envolvido por intensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava, Saulo, Saulo, por que me persegue? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse, Senhor, o que queres que eu faça? Assim o texto transcorre, amigos, com vários outros personagens, e nos diz ao final, agora pensemos um pouquinho. E para nós, quando Jesus nasceu? E pensemos mais um pouquinho.
E se descobrirmos que ele ainda não nasceu, então procuremos urgentemente fazer com que ele nasça um dia destes. Não precisa esperar dia 25, não é? Porque quando isso acontecer, nós teremos finalmente entendido o Natal e verdadeiramente encontrado a luz. Gratidão por essa oportunidade, viu, Fernanda, Campete, amigos queridos, que possamos levar esse convite aí para dezembro e para aqueles que estão em nossas relações. Desculpe, estava mudo. É que eu estava digitando. Muito obrigada, emocionante, Elaine, lindo demais. Agora, Geraldo, você gostaria de fazer as suas considerações finais? Esse texto aqui está também compilado no presente de Natal, Vinícius em torno do mestre, né, Elaine? Aí tem alguns desenvolvimentos, aqui a fonte, Cristo nasceu onde e quando, ele vai citando os exemplos, tão bonito, né? Realmente. Eu queria fazer um exercício com vocês, já nesse, né, caminhando para o fechamento, de um acróstico sobre o Natal, usando a palavra Natal, né? O que significa Natal? Com a letra N, né? Se a gente fica pensando assim, Natal, a letra N. Escreva aí rapidinho que o nosso tempo já está, né, voando. O que vocês acham aí? Natal com a letra N lembra o quê? Essa é fácil, né? N lembra o quê? Primeiro que escreveu, eu já trago aí, viu? Começa com Na. O Clauci, o papai já está colocando nascimento aí, ó. A família Cap está toda reunida, tá? A mamãe, tá o papai, né? Tá? É todo mundo. Que bonito. Muito bem. Nascimento, a Patrícia também coloca. Olha, Sheila, nascimento. Nascimento, gente, é algo tão significativo, né? Nascimento é nós como se surgirmos novamente. A nossa origem, o nosso momento de luz, momento em que a gente deixa a presença de Jesus se manifestar na intimidade dos nossos corações, que a gente possa renascer a cada dia, deixando brilhar a luz que está na intimidade dos nossos corações. Natal com um A lembra o quê? Tem dois As, então vamos lá, rapidinho. Lembra a base de tudo que a gente vê com a humildade, com a caridade, são essas virtudes por excelência, que é exatamente o amor, não é? O Kardec já vai dando logo a dica aí, né? A nossa Fernandinha, acho que é por causa do nosso horário, é isso mesmo. Então vamos lá, amor, ela está participando também, que gracinha. Olha, a Luciana também coloca amor, o Carlos, né, coloca amor, o Bruno, amor, a Tânia coloca amizade, que linda, a Tânia também, a Luciana coloca amor, amor, né? Amizade integra ali, né? Quando a gente é amigo, a gente ama também. E amor é esse fundamento maior, ele está na base de tudo. Por isso, né, Deus é amor, segundo João. E aí, Natal com a letra T. Ai, meu Deus, vamos lá com a letra T. Natal significa o quê? É um momento, né, que nos evoca a paz, não é isso? O entendimento, não é? Está lá no transcender, Patrícia. Olha, ela foi longe, né? Realmente transcende. Vai além, né? Aí nós temos a Estela, já mata logo, né, Estela? Tudo calma, vamos devagarzinho, olha que lindo. Tolerância, muito bem. Essa é a Estelinha Vaz, essa geração Y é assim, apressadinha, quer fazer tudo logo. Tira ela da tela aí, que os outros vão copiar. Não, brincadeira. Estela linda é das nossas mascotes lá do Palavras de Luz. O Calci coloca, né, trabalho. Exatamente. Então, trabalho, né, transcender, tolerância, testemunho. Olha a Tânia colocando, que significativo. Tolerância, que é um dos lemas que Kardec adotou. Luciana coloca ternura, que lindo, né? Natal é ternura. Todos, olha, Carlos coloca. É o Ike, lembra do Ike? Nosso Ike, que nome bonito. Eu nem sabia o nome do Ike, é assim, todos. É isso mesmo, todos que formamos uma família, né, Ike? Tão legal. Então, Natal, ternura, né? O Belmiro, ele bota o netinho dele aí, que lindo. E o outro A? O primeiro A significou amor, né? Amizade e tal. E esse A, esse outro? Tem uma palavrinha que eu queria trazer para vocês.
pode significar o que esse outro A? Traga mais contribuições. Natal com A, além desse amor, ele pode significar a atitude. Olha, Natal é atitude, né? Interessante. Alteridade. O outro existe, não é? Acolhimento. A nossa Estelinha colocou. Acolhimento, né? Olha, a Deonora falou transformação lá. O Bruno, alegria, com certeza. Natal é o nascimento do Cristo, que nos traz a boa nova, que significa alegria, a mensagem da alegria. A Luciana coloca amparo, a Tânia coloca alegrias, né? Júbilos, olha que bonito. Patrícia lembra ação, isso é Natal, Natal, ação, né? É vida, amparo, austeridade. Olha, temos aí austeros sentido de firmes, né? É muito legal. Alegria, Débora coloca. Alegria também a Kátia. E o L? O L, Natal. O L significa o quê? A dona Marlene está trazendo ali, que gracinha. Nascimento. Olha, é isso mesmo, né? Esse nascimento do amor, da tolerância, né? Do amparo, da alegria, do acolhimento. Olha, o L está trazendo lições de luz, lição, luminosidade, luz. Eu vou trazer uma palavra que vocês não trouxeram ainda. Natal significa liber... Como é que é o nome daquele livro do André Luiz mesmo? Esqueci. Aquele que tem a história do peixinho vermelho que Emmanuel conta no prefácio do livro, que virou animação, que vai ser lançado dia 12/12, que a gente não pode falar que é dia do aniversário da Elaine. Olha, domingo, dia 12/12, vamos fazer uma festa lá, Belmiro. Pode organizar a festa no Frato Espero, viu? Tudo ao vivo aqui, gente. Patrícia, libertação. O Carlos também, é o Wiki, libertação. Agora o pessoal todo aí, né? Que beleza. A Luciana, a Estela, libertação. Natal, gente, é libertação. A libertação do homem velho para o homem novo, né? A nossa transformação, a nossa melhoria, né? O desapego, o desprendimento, a simplicidade. Isso é Natal. Natal é a presença de Jesus no nosso coração, se manifestando em cada atitude nossa, de cada momento na nossa vida. Jesus, como é bom sentir a sua presença. Como é bom amar-te, Senhor. Muito obrigado por tudo. Amigos, muito obrigada a vocês todos pela presença, pelo carinho, pela participação. Obrigada aos nossos convidados por tudo isso, por trazerem essa mensagem linda, não só para a nossa comunidade aqui, mas para o mundo todo, em todos os tempos, porque agora fica tudo gravado, então daqui a 15 anos a gente pode, quando chegar o Natal, vai ficar nova de novo essa live. Muito obrigada a todos vocês. Nós vamos fechar agora acompanhando o nosso querido amigo Geraldo na prece final. Ele vai nos presentear, acredito que sim, né, Geraldo, com uma música, você... Vamos. Pessoa que tem muitos talentos, ele vai nos presentear com uma música, uma prece final musicada. E ele faz isso todos os domingos no Palavras de Luz, Mensagem ao Seu Coração, e às segundas-feiras. Estejam conosco também. E vocês têm muita paciência em ouvir, né? Vamos lá, que essa é uma música, tanto a letra quanto a melodia é de Sheila Costa, amiga nossa da adolescência aqui em Brasília, de adolescência, tão linda, juventude, chama-se Rogativa. Queria dar um abraço a todos vocês, gente, que estão aí. A querida amiga Budi. A Budi é minha amiga de infância, lá de Urânia, nós estudamos juntos, né? Olha que coisa linda. E hoje ela mora em São José do Rio Preto, lá no interior de São Paulo. O Ike que estava se manifestando aí de Charles, né? Que legal. Vamos lá, vamos então fazer essa melodia que se chama Rogativa. Jesus, quando
sempre tão fácil lembrar-me de ti. Visito as estrelas em meu pensamento. Não temo, não choro, não há desalento. Porém tenho medo de esquecer, Senhor, teu vulto sereno nas horas de dor. Quando a força do mundo eu senti me deixar, recorda-me, ó Mestre, que estava a me olhar. E assim, quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de ti. Muito obrigada, Geraldo, por essa lindeza. Olha, tem vários amigos aqui que você conhece, aqui com você, ó. A sua amiga Budi, a Rivane, o pessoal da nossa comunidade adorou. Muito obrigada por tudo, amigos. Foi uma noite linda, de bastante aprendizado, aprendizado lindo, profundo, que agora, abrindo essa época, puxa, vai ser uma época diferente em que nós vamos poder viver esse significado. Foi ótimo que nós possamos absorver esses conhecimentos, identificar toda oportunidade para colocar em prática todo o aprendizado dessa noite. Muito obrigada. Agradecemos aos nossos convidados, a vocês que nos acompanharam. Especial agradecimento ao nosso amigo Belmiro Alves, da Deus Conosco, pela vinheta. E nós todos continuamos conectados pelos corações, corações entrelaçados, e até que nós possamos estar juntos aqui de novo. Que Deus os acompanhe na jornada de vocês, de lives, de facilitação de estudos, de palestras, de livros. Vocês são os amados. Muito obrigada, queridos. Obrigada a vocês todos também que nos acompanharam, que estiveram aqui conosco, aonde quer que você esteja no mundo, estamos conectados também. Muito obrigada, queridos. Boa noite a todos.